Olá, meus irmãos. Uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Amados, diletos irmãos, eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje é o nosso quarto dia da campanha de oração por curas das doenças. Eu prometi aos irmãos que hoje eu estaria orando por pessoas que sofrem de diabetes. Então, amados, antes de eu fazer a oração por pessoas que sofrem, que são atacados pela diabetes, deixa eu esclarecer para vocês o que é diabetes. Embora eu deixo bem claro para vocês que eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem. Tudo que eu passo para vocês aqui, eu pesquiso, eu faço minha pesquisa, elimino as receitas médicas e faço meu comentário em cima daquilo que eu pesquiso. Eu não dou nenhuma receita, não indico nenhum medicamento, porque eu sou intercessor. Mas o que é diabetes? Então, diabetes é uma condição crônica que afeta o corpo, ou seja, o nosso metabolismo e também a glicose, ou seja, o nosso organismo contém açúcar. O nosso organismo, ele produz açúcar. E quando o nosso organismo é atacado, ele para muitas vezes de produzir o açúcar, que é a principal fonte de energia para as células. Açúcar em excesso, ele destrói o organismo. A falta de açúcar causa diabetes. Existem 3 principais tipos de diabetes. Então, hoje eu quero apresentar para vocês uma das mais terríveis, que é o tipo 1. O tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas. Quando você faz o ensino fundamental, eu não sei hoje, mas eu fiz o ensino fundamental quando eu tinha em torno de 15 anos de idade. Havia o ensino no fundamental, que nós ensinava que o nosso organismo é formado por soldados de defesa. Quando o nosso organismo muitas vezes sente dores, sente febre, quando o nosso organismo sente algo que é estranho, existe os soldadinhos de defesa, que ataca para destruir aquilo que está atacando o nosso organismo. E muitas vezes o diabetes, ele é um estado em que o nosso próprio sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina, ou seja, que produz o açúcar, que é o hormônio responsável por controlar o nível de glicose no sangue. Pessoas com diabetes tipo 1,
ele precisa de injeção diária de insulina para sobreviver. Então, quando a pessoa é atacada por esse diabetes tipo 1, ele vai precisar de um uso constante de insulina, todos os dias, uma porção diária, senão ele pode vir ao óbito. Agora tem a diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, e ocorre quando o corpo não usa a insulina de forma eficaz. Ou seja, o pâncreas não produz a insulina suficiente. Muitas vezes, isso é causado por pessoas que são obesos demais, ou pessoas que são muito sedentários. Mas também pode ocorrer por um comportamento genético. O que é comportamento genético? Comportamento genético é quando seu pai ou sua mãe foi diabético, você pode herdar a genética dos seus pais. Agora, existe o terceiro tipo de diabético, que é gestacional. Gestacional, ou seja, quando o feto é atacado. Então, isso acontece durante a gravidez. Ele se caracteriza pelo aumento do nível de glicose no sangue. Normalmente, esse caso desaparece após o parto, mas pode aumentar o risco da mulher desenvolver a diabetes tipo 2 no futuro. Então, existe 3 tipos de diabetes. O tipo 1, que é mais agressivo. O tipo 2, que pode ser causa genético ou devido você não praticar exercício, ou devido muitas vezes você ser obeso. E também o tipo 3, que pode ocorrer no período da gravidez. E isso pode afetar até o feto. Os principais sintomas do diabetes, ele inclui sede excessiva, ele também inclui cansaço extremo, perda muitas vezes de peso inexplicável, e também pode causar uma visão turva, ou seja, você começa a enxergar embaçado. O controle do diabetes, ele envolve monitorar o nível de glicose no sangue, manter uma dieta equilibrada, praticar exercício e, em algum caso, usar medicamento ou insulina. Eu sou intercessor, amados. Então, eu não indico nenhum medicamento, não indico, inclusive, nem o uso da insulina sem um acompanhamento de uma autoridade da medicina. Porque a diabetes é um caso sério. Você pode me perguntar assim, então diabetes é uma doença autoimune? Sim, pode ser. A diabetes tipo 1, ela é considerada uma doença autoimune. Nesse tipo de diabetes, o sistema imunológico do corpo ataca por engano as células chamadas célula beta, que se reproduz no pâncreas.
que são como um resultado que a pessoa perde a capacidade de produzir a insulina e que torna necessário o uso de insulina externa para controlar os níveis de glicose no sangue. Então, quando há esse diabetes tipo 1, ela é considerada uma doença autoimune, ou seja, ele destrói a sua imunidade. Você para de ter uma defesa contra a doença. Então, ele pode invadir seu outro organismo, causando paralisia do seu rim, levando você muitas vezes à falência renal. Eu sei disso porque minha mãe morreu devido a diabetes. Agora, já o diabetes tipo 2 não é uma doença autoimune. No tipo 2, o problema está relacionado à resistência à insulina, ou seja, o corpo não responde corretamente à insulina que produz. Ou seja, o pâncreas não consegue produzir a insulina suficiente para manter o nível de glicose, ou seja, glicose e açúcar, que está sob o controle. E esse tipo de diabetes está mais relacionado aos fatores como estilo de vida, pessoas obesas e também pessoas que têm a tendência genética. Como eu disse, se minha mãe ou meu pai foi diabético, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar para que eu não também venha a ser um diabético. Portanto, apenas o diabetes tipo 1 é classificado como uma doença autoimune, ou seja, onde você perde a sua capacidade de defesa. Muito bem, eu já trouxe aqui a explicação. Hoje eu quero apresentar os pedidos de oração que chegaram até mim. O irmão José Roberto Sandoval mandou novamente o pedido de oração. Eu entrei no privado dele e pedi para que ele me esclarecesse qual é o motivo de tanta insistência que eu venho orar por ele. Ele não me respondeu, ele só mandou novamente, ore por mim, e escreveu José Roberto Sandoval. Então eu estarei orando pelo nosso irmão José Roberto Sandoval, pela nossa irmã Leusa. Estarei orando por você, meu irmão, minha irmã, que está sendo vítima dessa doença, que muitas vezes pode comprometer o seu organismo. Algumas pessoas, no seu estágio avançado dessa enfermidade, acaba apontando membros do seu corpo. Alguns corta dedo, corta mãos, corta perna e vão reduzindo sua capacidade, porque diabetes é uma enfermidade destrutiva. Muito bem, amados, eu vou orar agora. Grande e poderoso Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença. Hoje, meu Pai, eu quero interceder por pessoas que sofrem com essa enfermidade chamada diabetes. Eu intercedo por aqueles que sofrem com essa enfermidade. Eu peço, Senhor, que a tua infinita bondade, que a tua infinita misericórdia, que teu amor envolvente, Pai, esteja na vida desse teu servo, dessa tua serva, que estão sendo atacados por essa enfermidade, que, ao meu ver, é uma enfermidade maligna. Eu te peço, meu Deus, estenda a tua mão.
vossa mão poderosa, que traz cura, que traz a libertação sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Aliviando, Pai, o sofrimento desse teu servo, dessa tua serva. Se de alguma maneira, Pai, esse teu servo tem manifestado um sintoma de diabetes, Pai, oriente ele, Senhor, a buscar uma ajuda de um profissional da medicina, antes que haja as complicações, antes que haja as dificuldades. E se esse meu irmão, essa minha irmã, de alguma maneira, acabaram, Senhor, deixando de buscar uma ajuda profissional, e que agora enfrentam diariamente esse mal que tem alojado no seu organismo. Dá-lhe, Senhor, força. Dá-lhe, Senhor, força para lidar com a doença. Dê a eles, ó Pai, um espírito de fé. Dê a eles, Senhor, sabedoria para tomar decisões sobre os cuidados com sua saúde e perseverança para seguir os tratamentos, e que eles possam, Senhor, ter a consciência de que a partir de agora eles tenham um hábito saudável. Eu oro, meu Deus, nesse instante, a favor de ser teu servo, que muitas vezes o seu organismo, o seu pâncreas parou de produzir a insulina suficiente, ou seja, a glicose suficiente, para que ele possa vencer. Então, ó Deus, conceda a tua paz, conceda o conforto nos momentos de ansiedade, nos momentos de incerteza, que esse meu irmão, que essa minha irmã, sinta sempre a tua presença ao lado deles. Fortaleça, Senhor, a fé desse teu servo. Fortaleça, Senhor, a fé dos familiares. Fortaleça, Senhor, a fé dos cuidadores, dando-lhe paciência e amor para apoiar os seus entes queridos. Ó Deus, eu faço a oração da fé, porque eu confio no teu poder. Confiamos, Senhor, no teu poder. Senhor, nós colocamos essa situação em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, trazendo esperança, cura para todos aqueles que sofrem. Eu faço a oração da fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado, aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, que levou sobre si todos os nossos pecados, e na cruz, Senhor, declarou a cura e a libertação para cada um de nós. Então eu te adoro, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro a minha oração dizendo amém e amém. Muito bem, amados, amanhã eu não sei por qual tipo de enfermidade eu estarei orando, mas hoje à noite eu estarei orando para Deus me direcionar de qual enfermidade estarei orando. Amém?